tropas de batalha de Israel e eles venceram um povo muito grande e poderoso. Eles, por estarem bem com Deus, destruíram Jericó, tomaram posse de uma cidade que era povoada por gigantes e cercada por uma muralha. Só que depois dessa vitória, alguns deles, ou pelo menos um deles, chamado Acã, se sentiu confortável. E esse é o grande problema. A pessoa começa a vir à igreja e ela começa a ter vitórias. Amém, pessoal? Ela se volta para Deus e começa a ter vitórias. Mas ela se sente confortável por causa dessas vitórias e daqui a pouco ela começa a relaxar na sua fé. Ela se sente confortável por causa das vitórias que ela vem tendo e ela começa a deixar de orar, de jejuar, de buscar e até mesmo de vir na igreja. Ou então aquela pessoa que ela veio, se entregou para Jesus e até se converteu, se batizou nas águas, ela começou a ter vitórias. Ela começou a ter a sua vida abençoada. Ela começou a ver resultados da fé que ela tem agido. Só que depois de confortável, por exemplo, a pessoa chegou na igreja depressiva, ou toda endividada, ou doente, ou com um casamento destruído. Então, ela pegou firme, ela se entregou, ela viu que essa depressão saiu, essa doença saiu, esse vício saiu, o casamento foi restaurado, a vida dela foi abençoada, mas o tempo vai passando. Ela estava até salva. Você, por exemplo, pode agora até estar salvo. Se você morrer agora, você de repente vai para o céu, vai com Jesus, porque você está bem com Deus. Amém, pessoal? O problema é que talvez você não vá morrer agora. Para alguns isso é bom e para outros isso é ruim. Eu preferia morrer agora. Só não digo isso com toda a minha força porque eu quero salvar. Mas por mim eu poderia morrer agora. Agora, talvez tenham pessoas aqui no nosso meio que digam assim: não, pastor, agora não. Faz a busca aí primeiro. Faz a busca. O problema é que você não vai morrer depois da busca. O problema é que você tem que permanecer, manter a sua salvação. E é aí que está o grande problema: manter a salvação. Para manter a salvação, você tem que ter prazer em fazer isso. Se o seu prazer maior não for a presença de Deus, se o seu prazer maior for qualquer outra coisa, você está correndo um sério risco de, mesmo frequentando a igreja, morrer e ir para o inferno. Porque o seu prazer maior não é Deus, então manter a sua salvação é difícil. É difícil manter a sua salvação. O diabo seduz. O diabo te engana, o diabo te leva para o mundo, o diabo te faz pecar, sujar a tua consciência. E com a consciência suja você se separa de Deus. Então o grande problema, a grande dificuldade é manter a salvação. Eles venceram uma batalha e Acã, por exemplo, se sentiu confortável. É a pessoa que diz assim: não preciso levar tanto a sério. Eu não preciso levar tudo ao pé da letra. O pastor às vezes é exagerado. A Bíblia às vezes é exagerada. Então Acã, o que ele fez? Ele foi para uma próxima batalha, mas ele havia roubado. Ele havia tomado das coisas que era para levar para a casa de Deus, como a pessoa, por exemplo, que toca no dízimo. Ele era para levar para a casa de Deus, mas ele escondeu para ele. Ele roubou, ele tomou, diz a Bíblia, das coisas condenadas, ou das coisas, entre aspas, que estavam sacrificadas para serem colocadas na casa de Deus. Ele roubou para ele.
Sabe, quando eles venciam os inimigos, às vezes eles destruíam tudo, às vezes pegavam para si e às vezes era para levar para a casa de Deus. Nesse caso, Deus disse, é para levar para a minha casa. Essas coisas estão condenadas ou destinadas a irem para a casa de Deus. Mas Acã, ele cresceu o olho e algumas coisas, uma capa, outro utensílio de ouro, ele escondeu para ele. Ele tomou das coisas condenadas. A Bíblia diz assim, Deus falou para Josué, porque Josué foi perguntar para Deus o motivo da derrota para um povo tão pequeno quanto o povo de Ai, já que eles tinham vencido Jericó, que era muito maior. Então, Deus respondeu a partir do versículo 10, e no versículo 11 ele diz assim, Israel pecou. Olha para mim um minutinho. A gente observa mais tarde que não foi Israel que pecou. Israel. Quem pecou foi um homem. Às vezes a sua família é prejudicada por causa das suas atitudes negativas diante de Deus. Tem lugar aqui, ó, já pedi para 2 obreiros olhar, mas parece que não funcionou, né? Então, por causa de um homem, Deus, ele falou, Israel, o quê? Israel pecou. O senhor que é pai de família, o senhor tem uma família. A senhora tem uma família. Especialmente você que já casou, você que é casado. As suas atitudes podem abençoar ou então até amaldiçoar a sua casa. Sabia disso? E talvez não amaldiçoe mais porque a pessoa que está do seu lado, no caso o teu marido ou a tua esposa, leva uma coisa mais a sério. Agradam mais a Deus. Está entendendo, sim? Porque é lógico, se a minha esposa errar, isso não me dá o direito de errar. Se a minha esposa até errar comigo, isso não me dá o direito de errar com ela. Então, às vezes, um faz a coisa de acordo com a vontade de Deus, mas o outro não quer nem saber. Então, quando essa casa, essa família poderia estar lá na frente, prosperando muito mais, vencendo muito mais, eles estão aqui atrás por causa de alguém que amarra a coisa, por causa do erro, do pecado. E todo pecado é desobediência a Deus. Então, por causa de alguma coisa, de repente, a família que poderia estar lá na frente, sendo mais usada por Deus, prosperando mais, vencendo mais, conquistando mais, ainda está aqui atrás. Por causa de um que não aceita o batismo, de outro que não aceita o dízimo, por causa de outro que não se converte, por causa de outro que vem na igreja, mas cheio de pulga atrás da orelha. Domingo que vem, acho que eu vou pegar um daquele... O que mata a pulga? Eu acho que eu vou fazer isso. Na entrada da igreja, a gente vai colocar um pouco aqui, ó, atrás da orelha. Vai todo mundo para casa fedido. Mas a gente vai matar essa malícia, essa desconfiança, as pulgas que tem atrás da orelha de muita gente que vem na igreja com o pé o quê? Que na frente do pastor, ô pastor, santo homem de Deus, mas quando vai embora esse pastor é um bandido, sem vergonha. Você pensa que a gente não sabe, mas a gente ama você mesmo assim. E isso não é indireta não, é direta para todo mundo. Mas às vezes tem um que amarra, ou uma que amarra, e poderia estar lá na frente. Então você vê, Deus disse assim, Israel pecou. Israel. Quer dizer, a culpa era de um só, mas foi transferida para todo o povo. Então as suas atitudes refletem não só na sua vida,
mas refletem na sua família inteira. Uma pessoa não pode abençoar a família? Sim ou não? A sua oração, por exemplo, se a sua família não está aqui, a sua oração não pode abençoar a sua família? Com certeza, já a gente vai orar. Mas também uma atitude, principalmente nossa, que estamos à frente da batalha, a gente está, como se diz, combatendo o diabo, a gente está vindo à frente, a gente está buscando a Deus, a gente está se colocando como representante da nossa família diante de Deus. Então as nossas atitudes podem abençoar ou amaldiçoar a nossa família. Por você estar bem com Deus, a sua família é guardada. Por você, de repente, ficar mal com Deus, errar diante de Deus, o diabo pode ir lá tocar na sua família. Por causa que faltou a pessoa que estava na frente. Então há uma responsabilidade espiritual sobre a gente. Quando você cuida da sua salvação, você já está cuidando da sua família, pessoal. Não precisa você vir à igreja só para orar pela família. Aliás, não precisa não é para fazer isso. Você deve buscar em primeiro lugar a sua salvação. Amém? Mesmo porque, como é que eu vou salvar se eu não estou salvo? Então Deus disse: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Está vendo só? Quando a pessoa não está bem com Deus, ela não pode resistir aos seus inimigos. Aí você vê que é por causa disso que tem tanta gente que o diabo tem conseguido dominar, tem conseguido destruir. Você sabia que está escrito nessa mesma Bíblia aí, que aquele que é de Deus o diabo não toca? Você sabia que se eu não estiver com Deus, o diabo pode tocar no meu casamento? Você sabia que se você não estiver com Deus, a sua vida sentimental, o seu casamento, o seu namoro que você tanto preza, se você não estiver bem com Deus, a hora que o diabo quiser, ele destrói. Enquanto isso for útil para te afastar de Deus, ele vai deixar você, por exemplo, com esse namoro. Mas quando ele não quiser mais usar isso, ele destrói. O diabo toca em qualquer coisa da pessoa que não está bem com Deus. Mas ela não está bem com Deus, não é porque Deus está condenando ela, é porque ela está com a consciência o quê? Suja, não é? E aí ela não consegue se ligar a Deus. A consciência limpa, pessoal, é nosso maior tesouro. Porque dela vem a fé, porque dela vem a salvação. Diga graças a Deus. Amém, minha gente? E a gente não está aqui para condenar, a gente está aqui para ensinar, para ajudar. Mas não tem como eu levar você a ser de Deus sem eu ensinar você a abandonar o que é mal. Porque diz assim: viraram as costas diante deles, dos inimigos, porquanto Israel se fizera condenado. Israel se fizera o que, gente? Condenado. Já não serei convosco. Olha só que forte. Se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Inclusive por isso que a gente ensina o dízimo. A coisa roubada. Que o dízimo pertence a quem? A Deus. 10% do que eu ganho pertencem a Deus, não são meus. Mas por que está na minha mão? É porque Deus quer ver a sua obediência, a sua fidelidade. Por isso que Deus não te tira do mundo. Porque Ele quer ver você sendo fiel a Ele. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam a diferença. Amém? Por
isso que Ele não te tira do mundo. Por isso que o dízimo está na tua mão, porque Ele quer ver você servir a Ele. Amém, pessoal? Porque você não é obrigado, mas você serve quando faz de Jesus Cristo o seu Senhor. E é isso que Ele quer. Que enquanto você vive, você mostre o que é ser de Deus para as outras pessoas. Diga graças a Deus. Amém? Preste atenção, por favor, gente. Desponte, versículo 13, santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pronto. Agora eu quero entrar no assunto. Quando a Bíblia está falando aí de coisas condenadas, o que a gente faz quando a gente se converte? A gente condena várias coisas, sim ou não? Por exemplo, você diz assim, esse programa aqui eu não vou assistir porque tem algumas cenas que, sabe, não condiz. Vai ser para mim uma tentação, é ou não é? Eu vou começar a ver cenas de sexo, eu vou começar a ver a pornografia, eu vou começar a ver mulher nua, eu vou começar a ver homem nu, então eu não vou. Você condena aquilo, certo? Ou errado? Sim ou não? Você condenou aquilo, você disse não, isso aqui eu não posso mais. Você chega na igreja, você quer a sua salvação, então você chega até para alguns amigos e fala, olha, desculpa aí, cara, mas eu não vou poder ir lá. Pô, amigo, eu não vou poder ir lá porque, sabe, eu não vou mais beber. Porque você sabe que aquilo não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então você condena a bebida. Amém? Você condenou a bebida. Mesmo porque você tinha problemas com a bebida, por exemplo. Você era viciado, talvez não todo dia, mas todo final de semana. Isso é vício. Bom, você condenou. Você disse, não, a bebida não. Você condenou. Veja bem. Você disse, isso aí não vai me fazer bem. Eu vou sujar minha consciência diante de quem? De Deus. Eu vou sujar minha consciência diante de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é pecado e o que não é. Eu só vou te dizer uma coisa. Se um dia você condenou, é pecado para você. Eu não bebo porque um dia eu condenei e eu não vou voltar para o meu vômito. Eu não sou trouxa. Se um dia eu condenei, por que agora eu vou purificar? Se eu volto a beber, mas é só um pouquinho. Mas se eu condenei, eu estou voltando, meu cara, no mínimo eu estou dando brecha para o diabo. No mínimo eu já estou voltando a ser a velha criatura. Porque é algo que um dia eu condenei. Se hoje eu estou voltando a beber, amanhã eu vou estar voltando a me prostituir. Amanhã eu vou estar voltando a mentir. Amanhã eu vou estar voltando a ficar magoado. Quer dizer, eu estou tomando de novo as coisas o quê? Condenadas. Coisas que um dia eu condenei. Um dia eu cheguei na igreja, poxa, uma dificuldade danada para perdoar, por exemplo. Agora não. Agora se alguém me ofendeu, eu já guardo mágoa, ressentimento. E ressentimento e mágoa é a mesma coisa. O ressentimento vem um pouquinho antes. Mas não é bom. É uma mágoa. Você sabe o que significa ressentimento? Pensa um pouquinho. Sentir. É inteligente. Primeiro que a gente não pode viver de sentimento. Eu vou voltar a sentir o que é mal? Voltar a sentir a raiva que eu tive de uma pessoa? Voltar a sentir o ódio que eu tive dela naquele momento? Eu não vivo, quem vive de passado é museu. Eu vou olhar para frente, a pessoa que Deus abençoe ela, está perdoada, pronto, acabou. Mas às vezes a pessoa vai tomando de novo as coisas condenadas. Ela condenou a pornografia, mas está aí a internet.
Estão ali os convites. A pessoa às vezes vai abrir uma caixa de e-mail e está lá, converse comigo. Estou online. E o bobalhão acha que está mesmo, né? A pornografia está aí, na TV, na internet, no celular. Sim, não. Mas um dia a pessoa condenou. Ela falou, não, eu tenho que parar com isso. Isso aqui suja a minha mente diante de Deus, isso aqui... Então daqui a pouco ela condenou o adultério, um dia ela traiu a esposa, ela traiu o marido. E ela condenou, até se consertou, se batizou e tudo. Mas ela está voltando aos poucos, ela está tomando das coisas condenadas. Então, por favor, condene. Mas condenar de prisão perpétua mesmo. O problema é que às vezes a pessoa condenou, mas aquilo foi condenado há 5 anos, há 10 anos, há 10 anos, então já está solto, né? Não, meu caro. Você tem que condenar o pecado a uma prisão perpétua. Você tem que condenar a pena de morte. Você vai morrer. A velha criatura tem que morrer. Não tem um prazo de validade para ela voltar, não. Então, cuidado. Porque, infelizmente, o que nós temos visto é muitas pessoas voltando para aquilo que um dia elas condenaram. Ela se converteu, ela leu lá no Salmo 1, depois você lê, que ela não deveria se assentar na roda dos escarnecedores, que ela não deveria, para o bem-estar da fé dela. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha aqui. Não é que é proibido, não. Ninguém está proibindo ninguém de nada. Nada é proibido, nada. Mas só que está escrito assim, ó, tudo me é lícito. Porém, nem tudo me convém. Então você não é proibido de nada. Mas nem tudo te convém e você sabe disso. E se você continuar fazendo aquilo que não te convém, você está jogando a sua salvação fora. Compreende ou não? Ouvir determinada coisa, assistir determinada coisa, ingerir determinada coisa, andar com determinadas pessoas, não é que não é lícito, não é que é proibido, mas não me convém. Não é conveniente para mim que quero ser de Deus. Às vezes o problema é esse, a pessoa não quer ser de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes ela já voltou espiritualmente para o fundo de poço, mas a vida dela ainda não voltou para o fundo de poço. Então, em nome de Jesus, que volte logo, para que você seja salvo. Porque a espiritualidade, a fé já está no fundo do poço, mas a vida ainda está tranquila. O diabo ainda está soltando a corda. Em nome de Jesus, que o diabo puxe logo. Eu oro e faço votos para que isso aconteça. Para que a pessoa que está enganada, ela acorde. Porque um dia que eu caí no fundo do poço, eu acordei e voltei para Jesus. E há pessoas que não é a palavra que vai salvar ela, mas é o fundo do poço. Porque ela já voltou espiritualmente para o estágio que ela um dia estava. Mas a vida dela ainda não voltou, está vindo. Já está vindo. Mas ela ainda não está no fundo do poço. Mas vai voltar. Posso eu não ver, mas vai voltar. A pessoa às vezes condenou um lugar que ela ia, alguém que ela conhecia. Ela condenou, ela disse, poxa, são meus amigos, me querem bem, eu quero bem a eles, mas se eu continuar andando com eles, eu não vou conseguir abandonar aquilo que a gente faz que não agrada a quem? Se eu continuar andando com eles, como é que eu vou dizer não toda hora? Eles vão fazer alguma coisa e eu vou dizer não. Então é melhor eu não me misturar com eles. Mas agora a pessoa vai dizer assim, não, agora eu tenho uma estrutura, agora eu vou me aproximar porque eu sei que eu não vou cair. Não vai?
ela já está se aproximando porque quer voltar para a lama. Ela já está se aproximando porque a velha criatura já está querendo de novo. O cão já está querendo comer o próprio vômito novamente. Já está se aproximando dessas pessoas. É como o viciado. Como é que o viciado vai se libertar do vício se ele viver dentro da boca de fumo? É ou não é verdade? Se ele viver convivendo com quem se droga, como é que o viciado vai se libertar? Fala para mim. Não tem jeito, meu cara. A recaída vai ser certa. Então, cuidado para que você não tome das coisas condenadas. E se você não estava condenando, mas estava assumindo para si, condene agora. Condene a pena de morte, a prisão perpétua. E nunca mais tome para você o que um dia você condenou. Amém? Diga graças a Deus. Vamos orar, pessoal.